Alô, Rondônia, Porto Velho, Candeias, Jamari. Alô, você que nos acompanha pela internet, pelo Gente de Opinião e outras plataformas. Estamos de volta com os programas inéditos do Direto ao Ponto para falar com você sobre coisas da nossa terra, da nossa amada Rondônia. Hoje eu recebo aqui um especialista em proteção ao consumidor. É um assunto do momento, por quê? Porque as pessoas estão sendo ainda enganadas, a legislação já é boa, está havendo pessoas com super endividamento. Você sabe o que é isso? Você sabe quando é que a sua energia da sua casa pode ser cortada ou quando não pode? Gabriel Tomazetti, grande amigo, um advogado competente e dedicado, me conte qual é a sua opinião sobre esses assuntos. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É sempre uma satisfação estar dialogando contigo, sobretudo sobre assuntos que interessam aí a toda a coletividade. Então, agradeço muito o convite. Gabriel, esses órgãos de proteção ao consumidor, tem privados, tem ONGs e tem órgãos do Estado, da União, isso funciona mesmo ou tem muita enrolação e a pessoa que vai pedir socorro não consegue resolver? Como é que está hoje essa situação? Sérgio, esse é um ponto muito interessante, porque no meu ponto de vista, esses órgãos funcionam de uma forma muito tímida e não atendem a contento o desrespeito que vem sendo praticado aqui em nosso estado de Rondônia. A título de exemplo, o PROCON daqui é talvez o único do país, que a gente tem conhecimento, é o único do país que nunca aplicou uma multa. Então, não adianta nada, no nosso ponto de vista, ter um órgão, ter uma entidade de proteção ao consumidor criada exclusivamente para isso, sem ter uma efetividade, né? Então, o atendimento ali que acaba não solucionando os problemas, porque as empresas, sobretudo as grandes, elas não se intimidam ali com o PROCON de Rondônia, Sérgio. Bom, mas eu tenho ouvido, Tomazetti, que há muitos casos em que o consumidor é beneficiado e é indenizado através dos PROCONs. Por exemplo, na questão das empresas de telefone celular, nas empresas de TV a cabo, tipo Sky, que várias pessoas já ganharam ações contra a Sky e contra as telefônicas. Por que daí, nesses casos, funciona? Veja só, quando a gente fala que as pessoas ganharam ações, então assim, elas passaram pelo PROCON e foram ao judiciário. Aí no judiciário elas conquistaram o seu direito. Mas via PROCON, né, a grande maioria das empresas, elas deixam de respeitar o PROCON de Rondônia, porque sabe que não tem uma atuação mais firme. O que é uma atuação mais firme, Sérgio? É uma vez identificado um problema que atinge toda a coletividade, o PROCON de outros estados, ele aplica multas altas que realmente desestimulem as grandes empresas, sobretudo as concessionárias de serviço público, desestimulem eles a ficarem lesando os consumidores, Sérgio. Aquele cara, aquela pessoa, aquela família, às vezes vai 1, 2, 3, 10 vezes à procura dos seus direitos e nunca consegue respostas. Essa gente é a maioria ou são casos isolados, doutor? Olha, isso acontece com frequência, infelizmente. Inclusive, essa pergunta é interessante, Sérgio, porque nós temos visto a teoria do desvio produtivo do consumidor. O que é isso? É aquele tempo, justamente no exemplo que o senhor deu, a pessoa vai 1, 2, 3, 10 vezes para tentar resolver e não consegue. Então, o judiciário ele tem aplicado uma indenização com base nessa teoria. Ou seja, essas empresas, por essas condutas de falta de respeito, elas acabam tomando o tempo do consumidor. E o tempo é um bem mais valioso que nós temos, é parte da nossa vida. Então, é uma teoria bastante interessante que vem sendo aplicado pelo judiciário em todo o país. Então, eu lhe pergunto, o fato do PROCON de Rondônia não ter aplicado multas é só uma coisa negativa ou pode significar que o PROCON está conseguindo intermediar acordos? Olha, o PROCON, se ele intermedia acordos, não acontece em relação às grandes empresas e, sobretudo, as lesões que acontecem de forma muito coletiva. São com empresas menores. Agora, as grandes, aquelas que realmente, entre aspas, atropelam os consumidores, como bancos, empresas aí, grandes concessionárias de serviços públicos, empresas aéreas, né? A gente está vendo muito problema com questão de combustível. Essas empresas realmente precisam de uma sanção que pese no bolso e isso o PROCON, infelizmente, ainda não faz. Nós buscamos esse diálogo, Sérgio, é importante estar dizendo isso, né? Dialogamos no início do mandato com o governador, diretamente, pessoalmente, estive com o governador do estado e a gente está na expectativa de que esse governo, né, ele sinalizou que vai estruturar o PROCON e fazer que isso torne realidade. Nós estamos torcendo para isso e esperamos, inclusive, poder somar com o PROCON.
Por que, doutor Tomazetti, as empresas de telefonia celular são as campeãs de reclamações no país inteiro e também em Rondônia? Sérgio, é interessante, a gente faz essa análise e as pessoas que lidam com o assunto aí, direito do consumidor já há bastante tempo, todos os serviços públicos que são regulados por agências reguladoras no país são os de pior qualidade, o que é muito frustrante, porque tem uma agência justamente para regular e acontece ao contrário. Então, a gente entende que essas agências, elas falham, né? Existem agências que estão capturadas pelo poder econômico, pelo poder político, tem influência em desfavor do consumidor. Então, a Anatel, no caso, que é a de telecomunicações, é um grande exemplo disso e quem sofre somos todos nós, consumidores. Ou seja, as empresas ignoram os acordos com os seus clientes, no geral? Ignora os mais básicos princípios das relações de consumo, ignora às vezes até resoluções da própria Anatel. Vamos falar um pouquinho de energia elétrica. Nem é necessário entrar na questão de custo da energia, porque isso já é uma ampla discussão. Eu queria pegar por outro ângulo. O ângulo aquele em que as empresas, e agora a Energisa aqui em Rondônia, está fazendo um trabalho muito pesado de caça ao consumidor que não paga corretamente a energia ou que tem gato. Quando, doutor, o consumidor pode ter a sua energia cortada e quando não pode? Quais são? Vamos explicar assim didaticamente para o nosso consumidor. Interessante a pergunta, Sérgio, porque nós somos totalmente contrários ao furto de energia. Lembrando que é um crime, o consumidor que está furtando energia, ele está praticando um crime que, inclusive, ele pode e deve ser preso. Por outro lado, Sérgio, também é crime fazer uma falsa acusação de um crime. Isso está lá no Código Penal. Então, a gente vê também muitos consumidores que não fizeram alteração em seu medidor e que estão recebendo essa imputação a eles. É preciso ter muito cuidado com isso. Quando que é possível fazer o corte? Quando a pessoa está devendo. Agora, o que nós entendemos? Que deve haver uma razoabilidade. Nós estamos vendo com muita frequência, até mesmo empresas e pessoas físicas, o consumidor comum, que é surpreendido com a conta, com a energia cortada. Então, tu chega lá, ontem uma dona de uma escola me ligou. Poxa, a escola estava funcionando, simplesmente a empresa chegou lá e cortou. Ela tem a escola há muito tempo, há décadas paga a conta em dia e não teve um aviso. Então, é preciso ter um aviso. Mas a lei determina isso, doutor? A ANEEL, por meio de uma resolução, ela permite isso. Só que a ANEEL, a Anatel e a ANAC, elas emitem centenas de resoluções que são contrárias ao Código de Defesa do Consumidor. Então, não, é por isso que eu lhe pergunto, a empresa não tem que notificar antes de cortar? Tem que pela notificar, lei, eu pergunto pela lei. Exatamente. Pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, princípio da boa-fé, da transparência, sem dúvida ela tem que notificar, até por se tratar de um serviço público essencial, que é a energia elétrica. E os cortes de energia nos finais de semana? Absurdo. Do nosso ponto de vista é um absurdo, existe lei regulamentando isso aqui no âmbito estadual, né? Então a pessoa no final de semana ela está ali sem ter a quem socorrer, uma vez que a empresa vai fechar as portas e a pessoa vai passar o final de semana sem energia. Repito, serviço público é essencial. Quem tem conta muito atrasada, quem está desesperado, está duro, está quebrado, como é que faz para ajeitar a sua vida com a fornecedora de energia? Sérgio, bastante interessante a pergunta nesse sentido. Nós tivemos notícia de que a Energisa não conseguiu ainda alinhar com o PROCON e com a Defensoria Pública um mutirão de renegociação que tem ali um respeito ao consumidor, um tratamento realmente com mais atenção, sobretudo o assunto do superendividamento que o senhor mencionou no começo da entrevista. Então, nós tivemos pessoalmente com o Defensor Público Geral do Estado, ele está aguardando a Energisa para estar formatando, né, um mutirão de renegociação, da forma que está sendo feita. Ou tu paga pelo menos 30%, ou nós vamos cortar agora, a gente entende que é abusivo. Bom, uma outra questão são as estatais que não funcionam. Por exemplo, Correios. Hoje, os Correios, que já foram um exemplo para todo o país, hoje não se tem noção do tempo de entrega de alguma coisa que você comprou via internet ou que está uma mercadoria que está aguardando. Tem pessoas que estão esperando há 30 dias algo que já devia ter chegado a outros 20. O que fazer nesses casos, doutor? A gente recomenda que busque o judiciário, né, tendo prova do que aconteceu, Sérgio, sobretudo se era um produto que realmente fez ali a diferença, né, e faltava para algum serviço ou para o estudo, enfim, algo que seria realmente necessário para o cliente.
Nós temos um exemplo, foi citado aqui no Papo de Redação dos Dinossauros, segunda a sexta, meio-dia, às 14h, sempre na Aparecida FM. Nós sabemos que você não perde, então sabe do que eu estou falando. Nós discutimos casos concretos, doutor, de pessoas que fizeram compras há longo tempo pela internet. As empresas que venderam ficam desesperadas, dando informação todos os dias postou a mercadoria, ela está lá e nunca chega para o cliente. E o cliente não tem informações. Os locais de contato dos Correios não funcionam, os telefones não funcionam. E aí, para quem esse pobre desesperado vai pedir ajuda? Pois é, complicado. O Correio tem que dar conta disso, né? Se a empresa realmente vendeu, fazendo menção que o serviço seria entregue pelo Correio, o Correio precisa dar conta disso sob pena de responder judicialmente pelo dano que for causado, seja material ou moral, ou os dois juntos, dependendo do caso. O senhor acha que a privatização do Correio seria um bom caminho ou isso não vai resolver essas questões? Ou seja, a privatização é um tema bastante complexo que é até arriscado a gente iniciar opinando, né, num bate-papo mais rápido assim. Mas em alguns casos, em alguns países a privatização funciona muito bem, em outros não. Aqui no Brasil, infelizmente, como as regras ficam aí na mão de agências reguladoras, às vezes vem para lesar o consumidor, né? Mas a privatização ela tem sido sim interessante em muitos casos, a exemplo aí de rodovias em outros estados que a gente vê funcionando muito bem e o cidadão ele paga com gosto pelo pedágio. Nas compras por internet, o consumidor ele faz uma compra no escuro, vamos dizer assim, né? É um risco grande. Como é que ele deve se precaver para que não perca seu dinheiro? Sérgio, a primeira dica, né, e parece até óbvio, mas é preciso falar isso ainda hoje, é certificar o site que ele está comprando. Então, buscar, fazer ali no Google uma pesquisa, verificar se já teve muitas reclamações, preferencialmente comprar nos sites maiores, de empresas com credibilidade, que teve indicação de um amigo, que conhece o endereço físico, alguém que conheça o endereço físico da loja, para se respaldar nesse sentido. É a principal dica e é a mais básica que tem que ser feito. Ou seja, a pessoa tem que se formatar de informações antes de fazer um negócio. Exatamente, porque esses sites que aplicam golpes, geralmente eles têm o site tem uma boa impressão. Então, ali você não consegue ver o que está por trás. Por isso que eu faço menção sempre à questão, tem que ver se tem uma estrutura física, se funciona, buscar uma indicação de alguém e pesquisar ali. Existem sites, a exemplo do Reclame Aqui, que recebe reclamações de outros consumidores, a pessoa facilmente acha numa pesquisa no Google. Aqui você não tem que reclamar, não. Aqui os assuntos são rápidos, a gente bate um papo bom, a gente traz aqui gente especializada para lhe ajudar. Como está aqui conosco hoje o Gabriel Tomazetti, um advogado jovem ainda, mas dos mais competentes, dedicados para a causa do consumidor. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já com o segundo bloco do Direto ao Ponto.